Vamos trazer aqui o deputado estadual do PT de São Paulo, Emídio de Souza. Muito bem-vindo, tudo bem? Oi, Adriana. Oi, Rovai. Oi, Felipe. Oi. Tudo bem com vocês? Prazer em estar aqui novamente, viu? Emídio na estrada. Estou Esteve em fazendo Santos dentro do carro. recentemente. Estou dentro do carro que eu tive que parar aqui porque estou em deslocamento, não tinha um lugar para parar. Então, mas é por uma boa causa. Sim, legal, Emídio. Obrigado. Quero te agradecer, antes de mais nada, dizer que o Lucas Tadeu, que é aqui de Santos, esteve na reunião que você fez em São Vicente lá, ficou muito bem impressionado com você, elogiou bastante. Você provavelmente terá o apoio de uma pessoa que é bastante importante aqui, torcedor fanático do Santos, aliás. Talvez ele desista de me apoiar depois do Palmeiras e Santos no próximo sábado. Vocês têm que devolver aquela vitória nossa contra o que ele deixou vocês em 2014 na Série A, viu? Tá na hora, é o jogo. Emídio, queria que você falasse um pouco sobre essa questão do DERIT. Você é deputado estadual, né? Conhece bastante aí o DERIT, e ele sai da Secretaria de Segurança Pública para assumir, né, o mandato, porque ele não assumiu, acho que esse mandato nessa legislatura, e vira relator de um projeto que era um projeto do governo, que estava sendo discutido há 6 meses, e está fazendo uma enorme pataquada junto com o atual presidente da casa. Quem é o DERIT? Quem é esse sujeito, Emídio? Olha, a primeira coisa eu acho que é caracterizar exatamente isso. Quem é o DERIT, né? Eu conheço o DERIT porque, antes de qualquer coisa, quando ele estava na rota, ele atuava em Osasco, né? Então a atuação dele é bem conhecida em Osasco, tipo, sabe, aquela atuação violenta, aquele jeito de tocar as coisas. Enquanto ele era um policial só, fazia as loucuras, mas parava aí. O problema é que ele foi guindado a uma posição, que é a posição do secretário de Segurança Pública, uma força de quase 100 mil homens, né? E impôs um ritmo a essa força, que é um ritmo baseado, sabe, na letalidade policial, quer dizer, a polícia que ele conta a vantagem de matar, né? Uma polícia não pode ser avaliada por aí. A polícia, ela, evidentemente que no trabalho policial, no confronto, pode acontecer mortes em algum momento. Mas não é para isso que um PM deve sair para a rua. Ele deve sair para garantir segurança. Ora, eu realmente acho que o DERIT é uma pessoa despreparada para o cargo, né? E essa ida dele, esse licenciamento dele da secretaria e voltar para o mandato de deputado federal para relatar uma matéria dessa importância, isso nada mais é do que uma operação política tocada pelo Tarcísio, né? Totalmente política, porque o Tarcísio é pré-candidato à presidência da República, o DERIT é pré-candidato ao Senado e quiseram criar um teatro no Congresso Nacional, né? E foi uma coisa tão mal concebida, né? Sem pé nem cabeça, que ele acabou metendo os pés pelas mãos e tendo que recuar, né? Ele está sendo conhecido como o 4 relatórios em 4 dias, né? Quer dizer, ele vai, firma uma posição, a sociedade reage, ele muda. Por quê? Porque ele não está lá para construir consenso, ele está lá querendo impor desgaste ao presidente Lula, ao governo federal. Essa é a grande coisa que o Tarcísio faz, né? Fala o tempo todo. Então, ali não há qualquer espírito de colaboração. Essa questão de fazer, de tentar tirar a Polícia Federal das investigações sobre o crime organizado ou criar embaraços para a atuação da Polícia Federal, isso só interessa a um setor, que é o setor que nós queremos combater, que é o crime organizado. Sabe? O PCC, é o Comando Vermelho no Rio, são outras organizações criminosas que atuam no país inteiro. E essa proposta, o DERIT agora está falando, a minha proposta, não, a proposta não é dele. Primeiro, a proposta da PEC da segurança e da PEC antifacção é do presidente Lula, do governo federal. E visa o quê? Visa integrar as polícias,
Federal, Força Nacional, Polícia Rodoviária Federal, polícias dos estados, militar e civil, guardas municipais, todos no mesmo objetivo, que é o objetivo, sabe, de combater a criminalidade de maneira organizada. Quer dizer, se o crime é organizado, as forças policiais têm que ser mais organizadas que o crime. O que ele está propondo, todo mundo aqui sabe, Rovai, que a Polícia Federal é, de longe, a polícia mais preparada que o Brasil tem. No combate ao crime, é uma polícia que trabalha com inteligência, com informações, para sufocar financeiramente o crime, juridicamente o crime, sabe? Mas essa polícia é a que ele quer deixar de fora, dizendo que a polícia agora, para agir, teria que ter autorização dos governadores. Ou, no mínimo, comunicar antes que vai agir no Estado. Ora, por que a Polícia Federal deveria comunicar alguém no Estado que vai agir? Você sabe que o segredo das operações, o não vazamento de uma operação, muitas vezes é o segredo do sucesso dela. E se você for levantar hoje, se a Fórum levantar, Rovai, quantos governadores, por exemplo, nesse momento estão sendo investigados pela própria Polícia Federal, você vai ver que não tem menos cabimento ainda essa situação. O que o Derrite está fazendo é quase que uma pequena vingança de alguém que vamos dizer assim, é uma pessoa muito, muito rasteira. Porque, veja bem, ele está bravo porque isso começou quando a Polícia Federal entrou na investigação da morte daquele delator do PCC lá no aeroporto de Guarulhos. Começou ali. Ele não gostou que a Polícia Federal entrou, e a Polícia Federal entrou porque o crime aconteceu dentro do aeroporto, que é uma unidade, e todo crime que acontece em portos e aeroportos, a Polícia Federal é da competência dela investigar. Só que na investigação descobriu-se também o envolvimento de policiais de São Paulo, da Polícia Civil, não me lembro se teve Polícia Militar também, mas, e aí ele não se conformou com isso, né? Recusou ajuda para investigar o caso do assassinato do delegado Rui Ferraz Fontes, lá na Praia Grande, né? E ele vem dando, ele tem o incômodo de trabalhar junto com a Polícia Federal. Mas, ao mesmo tempo, ele não consegue oferecer respostas no combate ao crime organizado. Então, é isso que virou essa discussão, né? Quer dizer, virou um teatro, infelizmente, relatado por ele, esse presidente da Câmara, que é um presidente, tem se revelado de uma fraqueza tremenda, esse Hugo Mota, sabe? Entregar a relatoria de um projeto dessa importância para uma pessoa que não tem esse preparo, e agora nós estamos vendo o resultado disso. Eu espero que até a votação do projeto se avance para tirar qualquer obstáculo à ação da Polícia Federal na investigação e na punição do crime organizado. Ô, Emídio, e assim, essa questão da segurança pública, ela tomou agora, né, um espaço aí do debate, ela virou a pauta, né, do momento, e está todo mundo falando que vai ser uma pauta muito importante na eleição do ano que vem. E aí eu te pergunto, o que o governo federal, o presidente Lula, deveriam fazer em relação à segurança pública? Tomar mais para si essa pauta? Qual que é a sua avaliação? Criar o Ministério da Segurança Pública? E a própria esquerda, o que fazer para debater, né, essa questão e conseguir chegar na população que, segundo as pesquisas, muita gente, inclusive, apoiou, né, apoia o tipo de operação do Cláudio Castro, né, que é só matar as pessoas. Olha, Adri, as pessoas apoiam esse tipo de operação não é porque elas acham que resolve, é porque elas não aguentam mais viver debaixo do tacão do crime organizado. Você imagina o que é uma população de uma comunidade ser obrigado a comprar produtos e de locais só autorizados pelo crime organizado? Você imagina o que é ter que pagar taxas, quase pedágios, para poder sobreviver naquela comunidade? Não, o Estado, eles criaram um Estado paralelo. E o Estado brasileiro, como um todo, tem que retomar esses territórios. Então, acho que essa é uma política que é o que o governo federal está propondo e tem que propor, tem que aprofundar, tem que retomar esses territórios que estão sob controle do crime organizado. Isso não se faz da noite para o dia, isso não se faz com uma simples operação policial.
sabe? Na minha opinião, são necessárias, às vezes, as operações, mas elas não resolvem. É preciso política pública, entrar naquele local de maneira correta, permanente, com políticas sociais, com disputar a juventude com o tráfico, não permitir que a juventude tenha o tráfico como única alternativa de vida. É preciso oferecer outras alternativas. Então, eu acho que o projeto de lei, a PEC melhor, ela vai nesse sentido, mas eu acho que no próximo período, o governo do presidente Lula também tem que oferecer novas soluções para os problemas. Acho que a aprovação da PEC é um passo importante, institucional, mas é preciso planos concretos. Por exemplo, como é que se vai retomar para valer o Morro do Alemão? Como é que se vai retomar a Penha? Como é que você vai tomar o Rio das Pedras? Comunidades em outras partes do país que estão sitiadas pelo crime organizado, como é que se retoma? Qual é o plano? Nesse plano, qual é o papel do governo federal, dos estados e das prefeituras? Né? Então, tem uma parte que é trabalho policial, mas tem uma outra parte que é trabalho puramente social. É alternativa, é disputar, é endurecimento, o cumprimento das penas em locais para os chefes do crime, em penitenciárias federais. Então, é um conjunto de iniciativas que tem que ter. Né? Então, acho que além da atualização da legislação, que é uma necessidade, tem que haver também uma propostas ali mais concretas para o dia a dia, como tirar essa população do sufoco em que elas vivem. Fica à Emílio, vontade. eu sou aqui do Rio de Janeiro e eu acompanhei muito de perto a tomada do Alemão, isso lá na época do Sérgio Cabral. E Sim. vocês devem lembrar como foi aquilo, né? Ela foi toda mediatizada, né? Com câmeras ao vivo, né? TV Globo transmitindo, helicópteros, até fincaram uma bandeira do Brasil ali no teleférico, como se fosse a tomada de Berlim pelos Sim. soviéticos, né? Teve toda uma mimetização de narrativa. E eu, como sou do ramo da psicanálise, eu sempre faço essa tentativa de leitura psíquica dos eventos, de como eles são simbólicos. E naquele momento, o Sérgio Cabral tomou o alemão de uma forma bem simbólica e permaneceu lá com as famosas UPPs, que depois se desintegraram. A gente percebeu que as UPPs não foram solução para esse problema. Então, quando você pergunta de que maneira retomar o território do alemão, eu sempre me preocupo com as respostas muito simplistas, como as, por exemplo, a de Cláudio Castro, né? Porque no dia seguinte ao massacre, o território continuava perigoso, né? Ou será que qualquer um de nós pode entrar lá? Não há uma solução simples, não há solução nem a médio prazo. E aí eu retomo a pergunta do Renato e da Adri, né? Como convencer a população de que a solução é a médio prazo? Essa mesma população que aplaude de pé uma ação violenta, né, assassina, como a de Cláudio Castro. Essa parece ser a nossa grande questão hoje, né? Eu acho, Felipe, mas é uma questão que eu não acho que tem resposta pronta. Agora, nós precisamos aprofundar, sabe? Acho que a esquerda brasileira, todo mundo que trabalha dentro do conceito da democracia, mas entender que segurança pública é uma política pública que as pessoas têm direito a ela. Todo mundo tem direito de viver num ambiente seguro, num país seguro, numa cidade, numa comunidade segura. O problema é como atingir isso. Né? Eu acho que é, nós precisamos propor uma política. Primeira coisa, nós temos um acordo que é preciso retomar esses territórios? Acho que a primeira pergunta que todos nós temos que nos fazer é essa. Né? Então, eu imagino que todos nós estejamos de acordo com isso. Acho que ninguém quer viver com território com estado paralelo, como é hoje partes do Rio de Janeiro e de outras partes do país também. Né? Em Osasco, na tua região, ali na região oeste do estado, tem muita área. Tem áreas ocupadas em São Paulo também. O Rio de Janeiro talvez tenha se sofisticado mais a ocupação pelo crime organizado. Então, acho que a primeira pergunta que nós temos que fazer é o seguinte: é possível pensar uma segurança pública onde esses territórios permaneçam na mão de um Estado paralelo? Acho que não. A questão é possível retomar isso em curto prazo ou médio prazo? A minha opinião também não.
Acho que é uma política de longo prazo. Mas é uma política que tem que ter começo. Ela tem que iniciar. Qual é a primeira coisa que tem que ser feita para isso acontecer? Como é que isso vai fazer? Eu acho, se você pensar, não é que essas comunidades não têm presença do Estado, não é exatamente isso. Se você for em qualquer uma delas, você vai ter, por exemplo, Escola, posto de escolas, saúde, posto de centro saúde, de você já tem. cultura, projetos sociais, tem tudo isso. Você tem muita coisa. Agora, então o que que falta? O que que falta para ganhar essa população? Então você tem uma prestação de serviço. Você tem lá, você tem o médico, você tem o professor, você tem alguma prática de esportes, mas, por exemplo, do ponto de vista econômico, como disputar essa juventude com o crime organizado? Que é a juventude que abastece o crime organizado há muito tempo. Então, eu entendo o seguinte, eu acho, minha opinião, nós temos que retomar. Nós temos que retomar, o Estado brasileiro tem que retomar os territórios. Não é possível você imaginar um Estado democrático que esteja parte do território sob comando do crime organizado. Eu acho, não acho operação simples, não acho que é só militar essa operação. Não acho. Também eu não acho que a gente não adianta falar assim, vão encher de assistente social lá que achar que a coisa vai resolver assim. Eu acho que é um todo, sabe? Eu fiquei, às vezes eu fico pensando aqui, eu já conversei com algumas pessoas nesse sentido, mas, por exemplo, será que as empresas do Rio de Janeiro, incluindo as estatais, a Petrobras, Banco do Brasil, BNDES, tantas outras, e empresas privadas, não podem participar de um esforço, por exemplo, para garantir empregabilidade para a juventude desses locais? Não é um emprego de 6 meses, nem um emprego para ganhar meio salário mínimo, eu estou falando de emprego mesmo, porque ali vai custar caro para retomar esse território. Tem que ter recurso envolvido, sabe? Como é que você faz para manter aquela comunidade minimamente segura? As intervenções militares que tiveram, da maneira que foram, elas não deram resultado. Aliás, descambaram para a violência também. Mas eu acho, Felipe, assim, então qual é a solução? Não ter forças policiais lá dentro, não ter força militar nenhuma lá dentro, isso vai garantir algum nível de segurança lá dentro? Também acho que não. Então, assim, nós precisamos participar de um esforço. Senão a gente vai achar que nós não podemos, nós do campo progressista, nós não podemos achar que ficar só na crítica a tudo que aconteceu vai ser suficiente. E as pessoas, eu acho que apoiaram isso, não é porque elas acham que é a solução, mesmo porque hoje deve estar a mesma coisa na situação de insegurança. O crime continua lá dentro, o tráfico continua dominando, ou as milícias continuam dominando. Então, as pessoas, é como se fosse elas se sentissem vingadas. Olha, aquele que estava me oprimindo aqui, hoje tirou fora. Fala, mas bota outro no lugar. Fala, bota, mas pelo menos é um a menos. Essa tem sido o raciocínio das pessoas. As pessoas estão sentindo, fala assim, qualquer coisa é preciso ser feita. Ninguém suporta mais viver aquele tipo de vida. Então, acho que precisa nós precisamos de elaboração nesse sentido, sabe? Eu acho que tem que envolver empregabilidade, tem que envolver cultura, tem que envolver esporte, tem que ver por que que as UPPs se desintegraram como desse Felipe. Qual foi a razão? Né? É, Foi midiática? Deveria ser midiática? Não deveria? O problema é o seguinte, como é que o Estado pode estar presente nesses lugares, garantindo cidadania, ao longo de um período longo, não adianta fazer uma operação para durar 6 meses, um ano. Como retomar território? Acho que essa deve ser a pergunta. Eu queria mudar um pouquinho de assunto e perguntar, você que foi advogado do Lula, esteve junto com ele em Curitiba, quando ele ficou preso. Ontem saiu uma acusação que vários veículos aí já deram como se fosse verdade, que o Lula teria falado com o Epstein Por telefone. Por telefone na visita do Chomsky. E aí o Rochinha, que também foi advogado, já saiu e falou, gente, isso é loucura. Primeiro que ninguém entrava com celular, né, para visitar o presidente Lula. O que você achou dessa... Eu tive lá, posso dar meu depoimento em um minuto aqui antes do Emílio falar, Emílio? Você era assim, eu me senti aviltado
E de ir fazer uma visita ao ex-presidente da República, uma entrevista, eu estava ali como jornalista para uma entrevista, o nível de segurança que era. Parecia ser tratado como um suspeito, como um criminoso para entrar ali, né, Emílio? Eu não sei você que entrava o tempo todo, mas para mim foi muito constrangedor. Só A faltou mesma ter que coisa, tirar a Rovai, roupa. mesma coisa. Não, roupa não, mas assim, Não, como eu sou só faltou ter advogado, que tirar a roupa. Eu falei, só faltou. como eu sou advogado, eu tinha que mostrar a carteira da ordem, também passava por revista, mas era parte do jogo, né? E aí Eu dava acho, para entrar assim, com o ó, celular lá para ele falar com não, Epstein. Quer é dizer, olha só, o cara ia levar um celular para ele falar com o Epstein. Ele podia falar com a Janja, podia falar contigo. completamente, não tem possibilidade. Eu entrei, eu visitei o presidente Lula todas as semanas durante o período que ele esteve lá. É, às vezes eu e o Fernando Haddad, às vezes eu e o Luiz Eduardo Greenhalgh, às vezes nós três, às vezes a Gleisi junto, nós estávamos ali. O fato é, ali o celular tinha que ficar lá embaixo. O Lula nunca teve acesso a nada de celular, não podia falar nada. E tinha, vamos lembrar que tinha 2 policiais federais permanentemente, 24 horas por dia, na porta dele, né? Então, acesso zero a qualquer aparelho, a qualquer coisa. Então, isso é, isso é típico de coisa, vamos dizer assim, para desviar a atenção das pessoas para coisas importantes, entendeu? Então, acho que, como o Trump começou a apanhar muito nesse negócio do Epstein, então que ele fez? Está criando narrativas para tentar fugir disso. Então, o Lula ligou. O Lula com o Chomsky, gente. Alguém imagina o Chomsky falando com, com Epstein, e Lula falando com. É um negócio completamente absurdo. Então, não tem o menor sentido isso. É uma bobagem, é uma distração muito própria que a direita costuma fazer. Muito bem. Aliás, o Epstein, no mesmo coisa, ele fala que ele apoiava o Bolsonaro aqui, né, gente? É, Vamos lembrar. o cara, né? Muito bem. Tem mais alguma Mas pergunta? não, você tinha feito uma pergunta, aí o Rovai entrou. Era essa do Epstein mesmo. Do Epstein. É, Eu acho completamente absurdo, viu, Dri? Isso aí é a chamada manobra diversionista, né? Quer sim. dizer, quando você é atacado por um lado, você vai para outro, né? Que nem o Trump agora com a história da Venezuela. A história é o seguinte, ó, ele é atacado, começa a se questionar, surge a notícia de que da comprovação pelos documentos do Epstein, que ele, ele explorava menores sexualmente, ele inventa de invadir a Venezuela, né? Fala, Felipe falou isso É, agora. os barcos lá carregam droga, né? Nunca teve prova nenhuma de que aqueles barcos carregavam drogas, né? Mas já morreram quase 100 pessoas por bombardeio americano. É a manobra dele para tentar desviar a opinião pública americana sobre o comportamento dele, né? O comportamento dele que todo mundo conhece. Então, acho que é isso. Eu estava vendo ontem, tem um secretário da Agricultura de São Paulo, do Tarcísio, que é o Guilherme Piai. Ele está sendo acusado, né? A imprensa denunciou. Ele é secretário da Agricultura. E a Secretaria da Agricultura contratou uma empresa que é dele mesmo, do secretário, para fazer certificação de áreas rurais, entendeu? Então ele ganha dinheiro da própria secretaria. Bom, surgiu a denúncia contra ele, ele não teve dúvida. Ele começou a inventar um monte de mentiras sobre IBAMA, sobre INCRA, sobre tudo. Quer dizer, é a canalice, assim, sabe? As pessoas falam, olha, o Manga é a mesma coisa, né? O prefeito de Sorocaba. Acusado, ele vai para lá e fala, não, estão me perseguindo porque eu sou candidato ao Senado e estão querendo me tirar. Essa turma, o sistema não me quer. Quer dizer, eu fico impressionado de como tem gente ainda que cai nesse tipo de conto, né? É verdade. Emílio, o que você acha? O Tarcísio sai a presidente da República ou sai a governador de estado? E a partir do que você acha, como você avalia o cenário político de 2026? Eu acho que ele é o candidato da direita à presidência da República, né? Eu acho que ele anunciou um recuo,
mas é só, tão somente um recuo tático, porque ele nunca assumiu que ele era candidato a presidente, mas ele começou a cumprir uma agenda de candidato, um discurso de candidato. Foi para Brasília negociar a anistia do Bolsonaro. Falou que se ele fosse eleito, a primeira providência seria anistiar o Bolsonaro e tirar o Bolsonaro da cadeia. Ele não fala nem dos demais lá que participaram dos atos golpistas, ele fala do Bolsonaro, né? É, ele começou a cumprir a agenda assim, parou. A última agenda que ele cumpriu junto com o Lula em São Paulo, ele vinha cumprindo, você lembra? Por exemplo, a última que ele cumpriu foi aí no Porto de Santos, quando o Lula foi aí anunciar a construção Do Do túnel. túnel, do lançar o túnel. edital do túnel. Ele veio. De lá para cá, ele cortou as agendas com o Lula, ele não participa mais. Isso é mais um sinal da presença dele na disputa, né? E eu acho que eles vão se acertar. O bolsonarismo não tem caminho, né? Ao Bolsonaro hoje, na minha opinião, só interessa uma coisa, principalmente após a prisão dele. O que vai interessar o Bolsonaro? A anistia, sair da cadeia de alguma forma. Então, ele só tem uma possibilidade disso acontecer: se ele eleger um presidente ligado a ele, da confiança dele, obediente a ele, como é o Tarcísio. Então, é por isso que eu acho que Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, Michele, essa turma toda, no fim, eu acho que vão ter uma ordem unida, falar, vamos parar com a brincadeira, vamos pegar o candidato que é mais competitivo para enfrentar o Lula e vai ser o Tarcísio, eu não tenho dúvida nenhuma disso. A partir daí, você abre uma nova situação no estado de São Paulo, né? Quer dizer, se o Tarcísio não tiver na disputa para governador, quem é o candidato que a direita vai colocar em São Paulo, vai tentar colocar? Quem é o candidato que o nosso campo vai tentar colocar? Como fica a disputa pelo Senado em São Paulo, né? Você vê que os dois principais candidatos ao Senado anunciados pela direita em São Paulo é o Derrite e o Eduardo Bolsonaro. Os dois estão caindo em desgraça. O Eduardo caiu já pelo papel nefasto que ele teve contra o Brasil nos Estados Unidos, né? Articulando as sanções dos Estados Unidos contra o Brasil. E o Derrite com essa operação completamente desastrada que ele tá fazendo. Ele tentou usar isso para se projetar para o Senado. Provavelmente o tiro saiu pela culatra, né? Ele está saindo menor do que entrou nessa operação, né? Então, acho que 26 vai se desenhando, é um confronto, é, é um confronto do campo. Não tem dois extremos no Brasil. Então, os extremos. Não, no Brasil tem um extremo que é a extrema-direita. E você tem do outro lado um democrata, que é o presidente Lula, que tem juntado. É uma candidatura, vamos dizer, que não pode ser dita hoje, uma candidatura da esquerda. Ele é de esquerda, mas ele tem sido, já foi em outras vezes, mas é cada vez mais, o fiador da democracia do Brasil. Quer dizer, aqueles que acreditam, pode não ser petista, pode não ser lulista, mas acreditam na democracia, a alternativa cada vez mais é o presidente Lula. Então, acho que nós teremos uma disputa desse nível. Acho que os resultados do governo, na hora H, vão pesar muito a favor do Lula, porque assim, olha, o Brasil precisa voltar a discutir, Rovai, a vida concreta, né? A realidade concreta e não fake news, e não boataria, e não conversa fiada, né? Você precisa discutir, por exemplo, o que está acontecendo com a economia. A economia brasileira, ela vai fechar esses 4 anos do Lula como o melhor período de 4 anos de qualquer época da história, inclusive comparado com o próprio Lula, 1 e 2. A menor inflação, a inflação mais controlada em 4 anos, o período de crescimento econômico melhor dos últimos 20, 30 anos, porque nós estamos crescendo a uma média de 3,5% ao ano. Esse ano de 25, talvez feche um pouco abaixo, em torno de 2,5%. Nós estamos falando de uma economia que está gerando emprego como nunca, a menor taxa da série histórica. Nós estamos falando de uma
uma economia que tá completamente ajustada do ponto de vista fiscal, quer dizer, você não tem o rumo. É impressionante, você sabe, eu fico vendo, às vezes, analistas na grande imprensa falando dessa questão. Olha, quando eles não têm mais argumentos, sabe o que eles falam? Eles começam a falar o seguinte: olha, tá tudo bem agora, mas tem sinais de que futuramente pode não estar bem. Ah, o fiscal pode quebrar. É preciso cortar gastos. Eles não resistem a uma discussão séria sobre isso. Como é que você vai cortar gastos num país onde o problema não é cortar gastos, o problema é que gastos eles querem cortar, né? Nós topamos cortar gastos, mas o principal gasto que nós queremos cortar é principalmente os subsídios às empresas e principalmente a isenção fiscal que consome 800 bilhões de reais no país. Sabe, grandes empresas, agronegócio, um monte de gente que simplesmente não quer pagar imposto no Brasil. Agora, eles não, sabe, os economistas liberais, o discurso deles é cortar no quê? Eles são contra o reajuste do salário mínimo acima da inflação, como o Lula criou essa política, né? Tinha criado, eles acabaram e ele recriou agora a política de valorização do salário, reajuste do salário mínimo acima da inflação. A vinculação do salário mínimo com a aposentadoria, que faz com que tenha mais dinheiro no bolso das pessoas. Você está falando de um universo de 30 milhões de aposentados e de outros 50, 60 milhões que ganham salário mínimo no país. Você está falando de um país que o que eles não concordam? Que a gente dê isenção de imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais. Então, o discurso deles, vai haver um confronto disso no Brasil. E as pessoas precisam prestar atenção em o que cada um propõe. Sabe, eu vi o Tarcísio ontem falando de outro assunto, que é desprezando o diploma. Está dizendo que diploma hoje não tem mais importância. Não tem aberração maior, Dri, do que você ouvir um governador do estado como São Paulo desvalorizando a formação. Sabe, porque não é o problema do diploma em si, o problema é a formação. Que acesso. Aí ele fala: não, hoje em dia tem que ser na meritocracia, tem que ser as pessoas tá antenado com as novas mudanças. Como é que as pessoas vão estar antenadas com as novas mudanças se elas não têm formação profissional, visão de futuro, sabe? Que se elas não têm acesso à universidade? Então, isso justifica o que ele está fazendo no ensino público de São Paulo, o escândalo que é a deterioração do ensino público no estado de São Paulo. Então, assim, eu acho que esses dois projetos vão ficando cada vez mais claros na cabeça das pessoas. Será uma disputa acirrada, mas será uma disputa que eu não tenho dúvida de que o presidente Lula vai vencer, o campo democrático vai vencer, para preservar o Brasil como um país democrático, um país que está solucionando seus problemas, que quer combater a pobreza, a desigualdade social. Muito bem, Emílio, deixa eu te liberar, porque você está enrolado aí, você está no meio da estrada. Isso. Eu queria te convidar de novo, já convidei pessoalmente, para o dia 6 de dezembro, né, a festa rumo aos 25 anos, porque a Fórum ela tem uma data de aniversário meio confusa, é que nem o Lula, assim. Nasceu num dia, foi registrada no outro, tá? Ela começou em janeiro, saiu o número 1 em abril de 2001, e o número 0 e o número 1 em 28 de agosto de 2001. Então, ela está rumo aos 25 anos. É uma festa mais ampla. Eu queria te ver lá com a Gabriela e queria aproveitar aqui ao vivo, te parabenizar e parabenizar ela pelo futuro que virá aí, né? Um babyzinho lindo aí, que certamente... É uma menina, Maria Cecília. Menina. Legal. Olha, nome? deixa eu te falar, eu já me programei, eu vou na festa da Fórum, porque eu acho que é uma das experiências mais fantásticas que tem de comunicação séria, comprometida com esse país novo que nós queremos construir. Eu aprecio muito o trabalho, o esforço que vocês fazem e, sabe, o espaço que se abre a partir dele, né? Então, eu estarei lá porque eu quero participar. Já são um quarto de século, né? Exatamente.
como eu não estou tão velho ainda, eu quero participar dos 50 anos também, tá bom? E agora você vai estar novo, mais novo ainda, porque vai ter que lidar com atividades que rejuvenescem. Eu vou ser obrigado a ficar jovem, entendeu? Então já estou indo aqui, já emagreci, já estou na academia, estou me preparando, porque as noites que virão não serão fáceis, viu? Eu vi você falando, o que dá prazer eu quero obrigado a fazer. Eu me senti exatamente no mesmo lugar que você, viu, amigo? Eu vou lá todo dia, eu faço um pilates, ou eu faço uma academia, mas faço olhando o relógio para ver a hora que vai acabar. Gente, um abraço para vocês. Obrigado pelo espaço mais uma vez. Tudo bom, meu amigo. Felicidade. Obrigado, Ová. Manda um beijo pra Gabi, Felipe, viu? prazer em te participar desse espaço com você aqui. E estou disposto, a hora que você quiser, a gente continuar conversando sobre esse assunto, tá bom? Legal. Grande abraço. Prazer Viu? foi todo meu. Valeu. Forte abraço. Tchau. Até. Você precisa conhecer agora a nova plataforma progressista OM Play. Outro Mundo em Debate. Vem conhecer, entra na plataforma, você vai encontrar cursos com os principais pensadores da história do mundo. Foucault, Freud, Lenin, muito mais com os professores renomados. Vem fazer parte dessa iniciativa. Conheça a OM Play.